Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Ditador Netanyahu já assassinou mais de 30 mil palestinos. Texto de Felipe Annunziata, da redação do Jornal A Verdade, para a edição 286. 4 meses após o início da agressão sionista contra a faixa de Gaza e a Cisjordânia, o povo palestino continua sendo massacrado diante da política genocida de Israel. O Estado sionista intensificou os ataques às cidades do sul da faixa de Gaza, especialmente Rafah, que hoje abriga mais de 1 milhão de refugiados, vítimas novamente das bombas do exército terrorista israelense. Logo após os primeiros ataques aéreos na cidade, as mesmas cenas de corpos dilacerados foram vistas pelo mundo inteiro, tal qual ocorreram em Gaza. No total, o ditador Benjamin Netanyahu já assassinou mais de 30 mil palestinos em sua sanha para tomar o território da Palestina. A cada semana, Israel vem aumentando seus criminosos ataques no sul do Líbano, entrando em vários combates com soldados do Hezbollah, partido político religioso libanês que apoia os palestinos. No Iêmen, país do sul da Península Arábica, Estados Unidos e Reino Unido têm intensificado sua campanha de bombardeios contra os Houthis, um grupo político armado que também apoia os palestinos e vem bloqueando as rotas comerciais de Israel no Mar Vermelho, que banha parte da costa do país. Há cada vez mais relatos de operações militares em países como a Síria, Iraque e Jordânia, onde as forças imperialistas atacam milícias armadas ligadas politicamente ao Irã, potência regional que vem ganhando cada vez mais protagonismo. Apesar de todos esses fatos, o outro bloco imperialista, de China e Rússia, continua sem intervir diretamente na situação. A Rússia, que tem bases militares na Síria, e a China, que é o maior exportador de produtos para Israel, se limitam a fazer declarações oficiais defendendo como, entre aspas, uma solução à existência de 2 estados no território, um palestino e um israelense. Resistência popular no mundo. Na frente da resistência popular, a luta pela libertação da Palestina continua a mobilizar milhões de pessoas pelo mundo. Na Europa, cidades como Londres, Paris e Berlim contam com manifestações semanais. Nos Estados Unidos, manifestantes judeus, árabes e estadunidenses realizaram dezenas de atos nas principais cidades e pontos turísticos. Em Washington, manifestantes passaram a ocupar as audiências das comissões parlamentares no Congresso para exigir um cessar-fogo já. Na Carolina do Sul, manifestantes exigindo o fim da guerra interromperam o discurso de campanha do presidente Joe Biden em uma igreja no dia 8 de janeiro. Por sua vez, a resposta da Corte Internacional de Justiça à ação judicial que a África do Sul moveu contra Israel com acusação de genocídio também foi outro golpe na propaganda sionista. O Tribunal Internacional não só mandou Israel parar os ataques contra os civis, como também ordenou a entrada de ajuda humanitária imediata ao povo palestino. Mais de 1 milhão de pessoas hoje dependem exclusivamente de ajuda externa para se alimentar e sobreviver. A fome mora ao lado da morte em toda a Palestina e afeta de forma brutal principalmente as crianças. Mesmo sendo uma instituição da burguesia imperialista, o Tribunal de Haia, ao admitir a possibilidade do genocídio, escancarou a covarde opressão a qual os palestinos estão sendo submetidos. É a primeira vez em 76 anos que o regime sionista terá que responder pelos seus crimes. Apesar de tudo isso, em Gaza a situação apenas piora. Já são mais de 100 jornalistas assassinados, sem falar nas quase 200 de funcionários da ONU mortos. Israel realiza ataques direcionados a caminhões de ajuda humanitária e até em hospitais. Em Jenin, na Cisjordânia, um grupo de homens armados ligados ao Serviço Secreto de Israel entrou disfarçado em um hospital palestino e executou a sangue frio 3 pacientes, descumprindo todos os acordos internacionais. Mobilizar contra o regime sionista.
Toda essa realidade mostra que apenas a mobilização permanente dos povos do mundo todo para boicotar e isolar Israel poderá garantir uma mudança significativa nessa realidade. Apesar de todos os crimes cometidos, a maioria dos países do mundo continua a fazer comércio normalmente com os sionistas. A luta que os povos na Europa, nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo travam é um exemplo para o povo brasileiro. É Israel quem submete os palestinos à tortura, à miséria e à colonização, ao mesmo tempo que financia e apoia governos reacionários pelo mundo, como foi o caso do fascista Bolsonaro aqui no nosso país. Por isso, a derrota do regime colonial e terrorista de Israel é uma vitória de todos os povos explorados do mundo. O genocídio e a desumanização do povo palestino. Texto de Ícaro Verne, Salvador, para o site do jornal A Verdade. Desumanizar o povo que está do outro lado é uma das principais estratégias dos imperialistas, colonizadores, fascistas, para validar o seu genocídio. Assim como fizeram os portugueses e espanhóis quando chegaram na América e consideraram os povos indígenas como, entre aspas, demoníacos e inferiores. Considerados não humanos, era possível, de acordo com a moral cristã, praticar as mais cruéis violências contra os povos nativos, o que também foi feito com os povos sequestrados na África e escravizados na América. Vejamos como exemplo o recente genocídio a que o povo pobre brasileiro foi submetido em meio à pandemia da Covid-19. O fascista Bolsonaro, quando se manifestou, imitou falta de ar e deu risada enquanto o povo morria. As suas declarações buscavam desprezar o valor das vidas. Foi contra o auxílio emergencial, rejeitou o uso de máscaras respiratórias e negou o direito à quarentena aos trabalhadores. Orientou que a população continuasse trabalhando e incentivou a usar medicamentos sem comprovação científica como tratamento precoce. Recusou compras de vacinas e buscou naturalizar que iria morrer gente, mas que a economia não podia parar, que a vida continua. Resultado de sua política negacionista, mais de 700 mil pessoas morreram pela Covid-19 no Brasil, muitas mortes das quais poderiam ter sido evitadas. E dessas mortes, a maioria eram trabalhadores pobres e negros, como apontado pelas pesquisas do Instituto Polis e reafirmado pelo relatório da CPI da Covid. Para o genocida, que muito antes disso já carregava o histórico de ser apoiador de grupos de extermínio e de milícias fascistas que matam o povo preto nas periferias, essas vidas não tinham valor. Seus comentários eram uma forma de naturalizar o pensamento de que era inevitável. Pessoas iriam morrer, mas a economia não poderia parar. Rejeitada a importância e o direito à vida do povo pobre, tornou-se oportuno transformar a pandemia em um projeto político para ampliar o genocídio já existente pelas armas do nosso país. Os comunistas devem amar e ter um grande apreço à vida, à memória, à história, a cultura e a tradição dos povos oprimidos em todo o mundo. Afinal, conhecemos bem o seu valor. O imperialismo e a burguesia, de outro lado, buscam apagá-las de todas as maneiras, a substituindo pelo seu modelo dito civilizado. Pode-se dizer que isso acontece desde a disputa ideológica, influência de propagandas, redes sociais, filmes, séries, músicas, livros, etc., até a espoliação de recursos e riquezas de uma nação. Há também a submissão e a dependência por meio da dívida pública, a instalação de multinacionais e a construção de bases militares para exercer o controle sobre outros povos. Tudo isso encontra sua forma mais explícita no genocídio, realizado hoje pelos estados terroristas de Israel e dos Estados Unidos na Palestina. Expressão violenta do desejo do colonizador ou do imperialista de impor a sua vontade, o seu pensamento, sua política, a sua forma de organização e estilo de vida sobre outros povos, de forma que eles sejam impedidos de existir, passando a exercer controle sobre determinada região, suas riquezas e trazendo consigo segregação racial e preconceito religioso,
onde antes não havia. Que está em curso na Palestina um massacre de proporções comparáveis ao Holocausto, que já matou 30 mil pessoas, a ampla maioria de mulheres e crianças, e que a grande maioria dos países do mundo e veículos de comunicação não só fecham os olhos e são indiferentes, como cinicamente apoiam ao inventar mentiras e tornam mais que atuais as palavras do revolucionário Che Guevara, abre aspas, a bestialidade imperialista. Bestialidade que não tem uma fronteira determinada, nem pertence a um país determinado. Bestas foram as hordas hitleristas, como bestas são os norte-americanos hoje, porque é a natureza do imperialismo que bestializa o homem, que os convertem em feras com sede de sangue, dispostas a degolar, a assassinar, a destruir até a última imagem de um revolucionário, de um partidário, de um regime que caia sob seu coturno ou que lute pela sua liberdade. Discurso na Assembleia Geral da ONU em 1964. Vejam o que tem dito o imperialista Joe Biden e os sionistas Netanyahu nas últimas semanas. Abre aspas. A guerra é contra o grupo terrorista Hamas. Fecha aspas. Tiveram início os primeiros bombardeios em Gaza e a imprensa afirmou: foram os bombardeios, bases do Hamas. Mentiram, continuam mentindo. Veja agora os massacres que fazem indiscriminadamente, bombardeando prédios, casas, áreas civis, zonas de refúgio, igrejas, patrimônios históricos, mercados, padarias e escolas e hospitais. Um deles, responsável pela morte de mais de 500 pessoas em um único bombardeio em que Israel assumiu a autoria, embora tenha apagado a publicação nas redes sociais após repercussão negativa, e promoveu festas aos militares para comemorar o ataque. Não é mais possível esconder. Os povos em todo o mundo tomaram as ruas em solidariedade ao povo palestino, que nos últimos dias, e cada vez mais, escancaram que não se trata de uma guerra contra o Hamas, mas de um genocídio do povo palestino. Veja agora o que eles dizem, abre aspas. Todos em Gaza são ativistas do Hamas, fecha aspas. A narrativa que tinha inicialmente o caráter de desumanizar os ativistas do Hamas, classificando-os como terroristas que merecem morrer, de forma a naturalizar as suas mortes, se estendeu a todo o território palestino, mesmo que acontece na Cisjordânia, onde o Hamas não exerce controle. Revela que o verdadeiro objetivo sempre foi e continua a ser o de exterminar todo o povo palestino, anexar mais territórios e se apropriar de suas riquezas e de seus recursos naturais, como gás e petróleo. Não à toa, recente declaração do ministro sionista afirma que a perda de terras é o preço que os árabes entendem. Essa campanha de ódio e mentira sobre a Palestina é apoiada pelos grandes meios de comunicação, tem cumprido um papel de inferiorizar e desumanizar o povo árabe, associando-os ao terrorismo e à incapacidade de se organizarem em Estado. Inferiorizam a sua cultura, a retratando como atrasada, e a sua religião, considerando-os como inimigo de Deus, merecedores de algum castigo divino. O povo palestino vive sob ocupação militar, não tem acesso a água potável, energia elétrica, alimentação, medicamentos, etc. E a ajuda humanitária tem sido dificultada pelo Estado de Israel, que declarou por meio do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que a única coisa que tem que entrar em Gaza são centenas de toneladas de explosivos da Força Aérea, nem um grama de ajuda humanitária. Mesmo as crianças palestinas, hoje o principal alvo dos ataques aéreos, têm sido desumanizadas para naturalizar um contínuo ataque de proporções similares à bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Não à toa, em manifestações de extrema-direita, os sionistas israelenses cantam Gaza, 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 é um cemitério, não tem escolas em Gaza, porque não tem crianças em Gaza. A realidade diz o contrário. 47% da população em Gaza tem até 17 anos, e a média de idade é de 18 anos.
sendo uma das populações mais jovens do mundo, e das mais de 6.000 mortes confirmadas até o 18º dia de massacre, quase 3.000 eram crianças. Nessa mesma data, o número de crianças mortas ultrapassou a quantidade de todos os últimos 23 anos na Palestina. Che estava certo quando disse que um verdadeiro revolucionário é guiado por um sentimento de amor. É uma grande verdade. Nós devemos amar e nos solidarizar profundamente com a causa do bravo povo palestino, que resiste e luta por sua liberdade para poder continuar em sua terra. E ao lado desse amor, devemos carregar ódio daqueles que nos impedem de amar, de sonhar, ser livres. E no caso do povo palestino, de existir. Desumano é não se indignar profundamente com o seu sofrimento. Milhares de vidas, de histórias, de memórias perdidas para sempre e que não voltam. Trabalhadores, idosos, mulheres, jovens e crianças, com toda uma vida pela frente, mas têm o seu futuro arrancado à força pela covardia e brutalidade do Estado terrorista de Israel, apoiados pelo imperialismo norte-americano. Che também dizia que em todos os países onde a opressão atinge níveis insustentáveis, nós devemos erguer a bandeira da rebelião. Hoje, a bandeira da rebelião está erguida e representada em todo o mundo com as cores da Palestina. Hoje, todos gritam: Palestina livre, do rio ao mar, e pelo fim do apartheid, da ocupação colonial e por um Estado palestino independente e soberano. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.